o erro que trava as matrículas, né? O nível de consciência dos pais. Então, a gente sabe que cada pai, na verdade, cada pessoa que busca agendar uma visita, alguma coisa assim, tem um nível, um momento diferente no dia a dia. Nem todo mundo está preparado para receber um anúncio focado em agende sua visita, ou venha matricular seu filho, aquilo que a gente sempre fala de matrículas abertas. Nem todo mundo está no mesmo momento de decisão. Então, o tema da nossa live é justamente focar em como distribuir anúncios corretos para cada fase de decisão desses pais, tá? Então, dessas pessoas que decidem algo. Deixa eu só permitir aqui que o pessoal está entrando. Aí. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá, então. Então, a maioria das escolas acredita o quê? Que o erro está no anúncio, né? Então, quem já faz aí tráfego pago sabe, né, que às vezes contrata um gestor, alguém, e acha às vezes que o problema está no anúncio. Muitas vezes está realmente no anúncio, mas nem sempre é esse o problema. O pessoal está entrando agora, só um pouquinho, a gente está aceitando aqui. Aí, aceitei todo mundo. Então, nem sempre está no anúncio, né? São fases diferentes. Oi, Carlos, boa noite. Nem sempre o problema está no anúncio, né? A gente tem as fases diferentes ali de momentos dos pais decidirem, né, se querem ou não agendar uma visita com o colégio. Então, quando a gente fala com todos esses pais da mesma forma, com o mesmo anúncio, isso tende a dar muito errado, porque não conecta com o momento do que aquele pai está buscando nas redes sociais ali, né? Então, eu não sei quantos de vocês aqui fazem anúncios, né? Eu sei que o Carlos faz, mas do restante que está aqui na live, eu não sei quem faz anúncio, mas é muito importante que a gente veja isso, tá? Com o gestor de tráfego que está cuidando dos anúncios, ou se vocês mesmos estão fazendo esses anúncios, é interessante perceber o que está sendo divulgado para cada público. Isso eu estou falando mais do Meta Ads, tá? Do Instagram e do Facebook mesmo, porque é muito importante a gente entender em que momento que cada pai está. Então, aqui, gente, eu vou passar por 5 níveis, tá? 5 níveis de consciência desse perfil decisor, desses pais que estão nas redes sociais. Então, o nível 1 é o inconsciente. É quando o pai não está buscando nada, ele só está navegando pelo Instagram dele, pelo Facebook dele, ali pela região, claro, a gente está segmentando uma campanha, às vezes, pela região da escola, do colégio, mas o pai recebeu um anúncio ali, ele só estava navegando, ele só estava vendo as fotos da família dele no Instagram, no Facebook, ele não estava buscando escola, colégio para o filho dele, para os sobrinhos dele, para nada. Só estava vivendo a vida dele, como está escrito aqui. E aqui que é o maior erro das escolas. As pessoas, às vezes, começam a trabalhar com esse público frio, que é uma pessoa que não estava buscando agendar uma visita, uma matrícula, e começa a jogar anúncio de matrícula. Por exemplo, agende sua visita, matricule seu filho, venha conhecer e matricule seu filho aqui na escola. Então, assim, não é esse tipo de anúncio que a gente tem que jogar inicialmente para um pai que está nesse nível 1, no nível inconsciente. Então, ele está vivendo a rotina normal, não está pesquisando escola, não está comparando a sua escola com os concorrentes, ele só está navegando nas redes sociais. Então, o objetivo nessa fase não é vender, é aparecer, é a parte de reconhecimento de marca que a gente fala que, inclusive, existe um objetivo dentro do gerenciador de anúncios do Meta que é só para reconhecimento de marca, que é a fase inicial de um topo de funil que a gente fala, né? A gente fala muito de funil aqui, mas é simples de entender, é a parte inicial, precisamos ser reconhecidos nessa fase e não vender direto. Então, o que tem também nesse nível 1, né? O que muda? Não há urgência nesse momento desse nível 1, a gente não está querendo vender nada para esse pai. Não há uma dor clara ainda. Que dor que eu quero solucionar desse pai? Será que ele está buscando uma escola porque a escola que o filho dele está não tem segurança? E ele está buscando uma nova escola? Não, ele não está, ele só estava navegando mesmo. Então, ele não está disponível para decisão. O que a gente já falou em outras lives, né? O pai, ele não decide quando ele vai visitar a escola. Ele já decidiu antes, né? Conforme a divulgação que ele viu na internet. Então, ele não está disponível para decisão ainda, ele só está realmente navegando nas redes sociais. E o que é onde que a escola erra, né? Anúncio direto de matrícula, call to action, né, que é o botão ali agressivo, como eu falei, né, matricule já seu filho, agende uma visita, falar de preço no anúncio para uma pessoa, um público frio, então não faz sentido. Exemplos reais aqui, né, de anúncios, né, matrículas abertas, garanta sua vaga, anúncio com botão de fale agora para um público frio. Então não faz sentido.
Então, aqui eu estou mostrando os erros que as escolas cometem nesse nível 1, que é o nível de público inconsciente, e agora eu vou mostrar uma possível solução para essa fase também. Então, o que a gente usa aqui, né? Inclusive essa apresentação, que depois vocês vão receber, né? Se vocês preencherem a avaliação que vai chegar lá no grupo do WhatsApp para vocês depois, para clicar no botão lá e preencher, vocês vão perceber que essa apresentação é basicamente um passo a passo de um plano de mídia. Então, assim, é legal para vocês mostrarem para os gestores que cuidam das campanhas, ou vocês mesmos que cuidam, né? É um passo a passo para realmente seguir e testar, ver se dá certo, né? Porque realmente faz sentido. Então, qual que é a parte agora de solução desse nível 1? Um vídeo curto mostrando a rotina da escola, e a rotina que eu digo é a rotina real mesmo. Então, a criança está ali na sala de aula, os professores dando aula, brincando, tudo isso é rotina. Até mesmo a parte da refeição, né? Então, tudo isso é rotina, mas um vídeo curto. Lembrando que nessa fase a gente precisa mostrar que a gente existe, que a escola, que o colégio existe. Então, só deixa eu silenciar aqui um áudio que tá aí. A gente tem que mostrar que a gente existe, porque a pessoa precisa reconhecer e saber que você está naquele bairro que ela trabalha, que ela mora, algo assim. Então, assim, o que poderia ser a legenda desse vídeo curto, né? Um dia comum na nossa escola, mas cheio de descobertas. Então, isso é interessante. E vídeo curto, eu digo assim, de 15 a 30 segundos. Para anúncio, a gente não pode pensar em vídeos de 2, 3 minutos. É 40 segundos, 50 segundos no máximo. Então, é interessante a gente usar isso. Objetivo da campanha, né? Vídeo, reconhecimento de marca. Então, lá no MetaAds, até eu tô com ele aberto aqui, né, numa conta minha mesmo, para mostrar para vocês. Aqui, quando você vai criar um anúncio, você tem diversos objetivos de campanhas. A gente vai passar por cada um deles aqui nessa apresentação, mas é interessante para vocês verem que o MetaAds, ele tem vários objetivos. Então, nessa primeira fase, a gente iria para a fase de reconhecimento ou engajamento, porque é bom para a visualização de vídeo. Então, deixa eu até voltar aqui para vocês verem. Eu deixei aqui essa fase de reconhecimento de marca, que foi o que eu falei lá em cima, né, no primeiro slide desse nível 1, da parte que o pai está ainda inconsciente e não sabe que está buscando nada. Então, ele vai começando a ver um vídeo da sua escola, do seu colégio, vai fazendo aquela lembrança da marca, né, na cabeça dele, e isso vai ajudando a gente a popular um público, porque acredito que vocês saibam, mas se não sabem, vou explicar agora. No Meta, quando a gente faz campanha, a gente tem o Pixel, que é muito importante a gente ter instalado isso ali no Meta. Se vocês têm site também, né? É como se fosse um cérebro tecnológico. Ali que vai armazenar todo o público que entra nas suas campanhas, no seu site. Então, isso aí o Meta vai guardando. Então, o que a gente faz quando faz uma campanha de reconhecimento? Gera volume. As pessoas vão visualizar seu vídeo, o Meta, ele sabe quem visualizou 15% do seu vídeo, 50% do seu vídeo, tudo, ele sabe tudo. Então, assim, é interessante ter tudo isso configurado também. Inclusive, a gente já fez até uma live sobre essa parte de tagueamento que a gente fala. Então, essa parte aqui é um público super aberto, pessoal. É uma fase de um público frio, mesmo que a gente vai segmentar apenas por idade, por localização e por interesses ou não também. Interesses, muito poucos interesses, assim, a gente precisa colocar nessas campanhas ou deixar aquele público de inteligência artificial do Meta, que é o Advantage, que a gente está usando bastante para público frio, porque o Meta diz que ele encontra o público propício com base no criativo, no vídeo que você está usando. Então, a gente tem que confiar um pouco ali também e ver se ele entrega realmente. E o nosso objetivo nesse nível não é realmente gerar visitas, matrículas. Pode acontecer, mas é realmente aquecer um público para, no nível 2, já começar a entregar outro tipo de conteúdo para esse público. Então, vamos para o nível 2 agora. Aqui é onde o pai já começa a ver que existe um problema. Ou ele tem que trocar o filho dele de escola, ou vai se mudar, vai trabalhar em outro lugar e precisa mudar de localização, né, da casa dele, então vai ter que trocar de colégio mesmo. Então, agora que começa a mudança. Então, o pai começa a ver que não tem algo certo, ou que realmente é uma necessidade de troca, né, de colégio, mas ele ainda não está procurando, mas ele começa a pensar que ele precisa, daqui a pouco, trocar essa criança de colégio, ou, né, um primeiro colégio também. Estou falando trocar porque é o mais comum. Então, se você fala só da sua escola, você perde, porque ainda a gente está tentando entender qual que é o problema daquele pai que assistiu aqueles vídeos do nível 1. Então, a gente precisa entender e jogar um vídeo em cima dele para que
que realmente solucione esse possível problema que ele tem para solucionar. Então, aqui a gente começa a educar. Lá a gente queria lembrança de marca e aqui a gente começa a educar. Então, eu já vou mostrar também os tipos de vídeos que a gente pode usar aqui. Lá era vídeo de rotina, vídeo curto. Aqui vai ser outro tipo de vídeo. Nunca repetir os mesmos criativos. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tem 1 ou 2, 3 anúncios, mas para fazer esse funil que a gente está falando, é interessante que a gente tenha bastante criativo. Quando eu falo criativo, é realmente estático, né? A foto mesmo, vídeos. Vídeo é o mais interessante para esse conjunto inteiro aqui que eu vou mostrar para vocês, porque é o que mais mostra o colégio, a escola. Então, realmente é muito mais bem-vindo, né? Esse tipo de conteúdo, esse formato. Aqui, né? Então, o pai começa a sentir que tem algo errado, como eu já falei, começa a surgir o incômodo, ainda não há decisão, ele está tentando entender que problema que ele tem que solucionar e onde que as escolas erram. Falar só da própria escola, mostrar a estrutura sem contexto, então, filmar apenas o parquinho vazio, né, o parque das crianças, mostrar o refeitório vazio, as salas de aula vazias. O pai, ele quer realmente ver o que solucionaria uma dor dele, né? Por exemplo, a dor dele é uma sala muito cheia, o colégio que o filho dele estuda tem 300 pessoas na sala. E não, no seu colégio, turmas reduzidas de até 12 alunos. Ele quer ver isso no vídeo. Então, a gente começa a mostrar coisas desse tipo nos anúncios. Então, pai com filho desmotivado, e o anúncio diz, temos ótima estrutura e ensino de qualidade. Isso todo mundo fala. Todo mundo tem ótima estrutura e ensino de qualidade. Ninguém vai anunciar, minha estrutura é horrível e nosso ensino é péssimo. Então, realmente, tem que ter um diferencial nesse nível 2, que é onde a gente precisa começar a descobrir qual que é o problema desse pai. E agora, quais tipos de anúncio a gente pode usar nessa parte, nesse nível 2? Vídeo ou carrossel. Carrossel é quando a gente junta várias imagens, tá? Pode usar até 10 ou 13 no Meta, mas a gente recomenda no máximo 5. Então, que passa bastante informação. Nesse carrossel você pode mostrar sala de aula cheia, parquinho cheio, refeitório cheio, tudo que você tem no seu colégio, na sua escola, você pode mostrar em um carrossel, assim como num vídeo. Então, é uma parte mais educativa, tá? Então, o que pode falar nesse vídeo? Seu filho anda desmotivado na escola, veja alguns sinais que muitos pais ignoram. Então, pode ser uma professora falando sobre esses sinais que os pais ignoram, pode ser até um pai de um ex-aluno ou de um aluno atual falando quais são esses sinais que desmotivam uma pessoa, a criança, né? Então, é informativo, educativo essa fase. Aqui a gente entra na parte de objetivo de engajamento, que lá no gerenciador eu mostrei para vocês que existem vários objetivos, e aqui a parte de visualização de vídeo, interações. Então, aqui a gente começa já a captar aquele público que a gente trabalhou no nível 1, e a gente começa a captar ele no nível 2. Então, começa a tornar mais interessante, começa já a alimentar mais ainda esse funil. E aí, aqui, a gente consegue segmentar, por exemplo, quem visualizou 25% daquele vídeo lá do nosso nível 1. Ou mais também, existem diversas porcentagens de visualização ali, mas 25 é mais garantido que a gente atinja um volume bom. Quem engajou com o Instagram, o que engajou? Quem entrou lá no Instagram da escola, curtiu um post, comentou, compartilhou, salvou. Então, todas essas pessoas a gente julga que realmente são pessoas que estão, pelo menos, minimamente interessadas no anúncio ou no que a escola, o colégio mostra em anúncio. Então, a gente está cada vez mais afunilando esse público grandão que tinha lá no nível 1, a gente está cada vez mais afunilando para depois, lá no nível 5, chegar na parte de conversão mesmo. Nível 3, agora a gente mostra a solução para aquele problema ali que a gente tinha no nível 2. Então, aqui o jogo muda. O pai já decidiu que precisa mudar e agora ele começa a pesquisar. Ele pesquisa no Google, pesquisa no Instagram. Por isso que é importante, a gente sempre fala, a gente está falando muito aqui do Meta, né, do Instagram e do Facebook, mas é muito importante ter anúncio no Google, porque na fase 1, no nível 1 e no nível 2 que eu mostrei para vocês, a lembrança do nome do colégio de vocês já ficou na cabeça desse pai. E ele vai pesquisar no Google. E aí, aparecendo um anúncio no Google, ele já vai entrar no site e talvez já converta no nível 3 mesmo. Não vai esperar chegar no nível 5. Então, é muito interessante sempre manter esse equilíbrio, tá, pessoal? De tráfego pago tanto no Google quanto no Meta. E a gente sempre fala dessas duas porque são as principais. Mas existe aí TikTok, LinkedIn, né? Mas para a escola, realmente o Meta e o Google são os principais. Então, aqui, se a sua escola é genérica, você vira só mais uma opção no bairro ali que você atende. Então, aqui o pai já decidiu que precisa mudar.
começa a busca ativa, que é o Google, que eu falei. Então, ele entra no Google, pesquisa pelo nome da sua escola, ou pesquisa ensino infantil, né? Ensino fundamental, começa a pesquisar essas palavras-chave que a gente fala, e ele começa a avaliar as opções. Claro que o pai não vai, a gente não precisa estar sempre em primeiro lugar lá no Google, tá? Porque como é um comparativo de preços, de estrutura, de localização, o pai vai clicar em diversos anúncios que ele encontrar na primeira página do Google, mas é importante que a gente esteja pelo menos ali na primeira página dessa pesquisa. Então, onde que as escolas erram nesse nível 3, que é a parte da solução? Comunicação genérica, educação de qualidade, assim como lá no nível 2. Então, qual que é o diferencial, né? A gente precisa realmente mostrar um diferencial, seja de estrutura, de ensino, o método de ensino muitas vezes diferencia. Hoje em dia, muitas escolas se anunciam como bilíngue. A maioria está se anunciando como bilíngue, né? Então, qual que é o diferencial? Quantas horas de inglês, de espanhol que a sua escola oferece por semana, por dia? Essas coisas muito diferentes que são realmente os diferenciais, né? Então, não ser mais do mesmo. Isso é interessante sempre ter em anúncio, tá? Deixar bem claro o que é realmente diferente. Porque, como eu falei, educação de qualidade todo mundo anuncia, né? Ninguém vai falar que a educação é ruim e vai anunciar isso. Então, aqui, três escolas diferentes com o mesmo discurso, foi o que eu falei, né? Então, educação de qualidade, tudo o pessoal acaba errando nisso. Então, é realmente pensar em diferencial. E hoje em dia, até mesmo com as inteligências artificiais, a gente consegue bolar, né, estratégias, né, explicar para a inteligência artificial, olha, a minha escola oferece isso, 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 o que eu poderia colocar num anúncio que realmente torne ele diferente dos meus concorrentes, para não ser mais do mesmo. A inteligência artificial vai ajudar você a criar esse tipo de anúncio, então é muito importante que a gente use isso. Aí, quais anúncios usar nesse nível 3, né? Vídeo, novamente, explicando a metodologia, como eu falei. O diferencial dessa escola é a metodologia do ensino X, que é super famoso no Brasil ou no exterior, algo assim. Só falar que é bilíngue, às vezes não adianta. É um diferencial também, mas não adianta. Então, assim, realmente, um vídeo explicando quais são esses diferenciais. Então, por exemplo, como funciona o ensino integral na prática? Veja como isso impacta no desenvolvimento do aluno. Aí faz um vídeo mostrando o dia a dia no ensino integral, toda a rotina dele durante o dia, desenvolvimento dele ali dentro da escola. Então, isso é interessante. E isso já vira uma campanha de tráfego e possível conversão, como a gente falou. Aqui, a pessoa pode acabar clicando já no anúncio, indo para o site e convertendo lá. Então, aqui é importante que tenha, tá, um site bem estruturado, ou uma rede social bem estruturada. Porque é ali que a pessoa vai ver a vitrine realmente e ver se faz sentido ela deixar o filho dela num colégio desse ou não. Então, aqui a gente já começa também a segmentar para quem visualizou 50% do nível 2, aqui a gente já não está mais falando lá do nível 1, a gente está segmentando para o público já que viu os vídeos do nível 2, porque aqui a gente está no nível 3. Então, a gente vai sempre fazendo esse funil, afunilando esse funil realmente, né, para melhorar aí nosso público. E aqui também quem visitou o site. Então, o Meta Ads, ele também tem a criação desse público, né, de quem visitou o site. Então, ele consegue capturar isso. E aqui a gente usa o método de tráfego. Então, visualização da página de destino, que a página de destino nada mais é do que o site. Cliques no link é clique no anúncio também, que também dá para otimizar a campanha dessa forma. Aqui a gente passa para o nível 4. Então, agora, depois de 3 níveis, a gente espera que esse pai já conheça vocês, já conheça a escola, o colégio de vocês, porque ele já foi impactado pelo menos com 3 anúncios diferentes, né? E tem que ser diferentes, vídeos diferentes. Então, aqui, ele já conhece, mas ele não confia. Então, agora a gente tem que realmente fazer com que ele escolha a sua escola, o seu colégio. Então, precisa de prova. Então, como que a gente vai fazer com que esse pai confie agora em você e não só conheça a sua escola? Vem as provas sociais. Aí agora a gente precisa saber, né, que já existe o interesse, surgem as dúvidas, né? Será que realmente é tudo isso que eles anunciam? Será que tudo que eles falam em anúncio é verdade? Porque anúncio às vezes é meio mentiroso. Será que tem alguém falando realmente a verdade desse colégio, dessa escola? Muito importante que vocês tenham provas sociais. Provas sociais de ex-alunos. Se a escola, às vezes, tem 40 anos de tradição, é muito legal, às vezes, pegar
pais, né, atuais pais de alunos que já estudaram antigamente, né, há 40 anos nesse colégio, então é interessante escutar essas histórias, né, de tradição. Mas se a escola é nova, não tem problema também, alunos atuais, ex-alunos, professores, pais de alunos, por exemplo, uma campanha de berçário, né? A gente quer saber se a gente pode deixar com confiança e segurança o nosso filho no berçário desse colégio. Será que eu vou poder trabalhar tranquilo e deixar meu filho lá? Então, nada melhor do que um depoimento de uma mãe que tem o filho no seu colégio e que fala que é a melhor segurança do mundo deixar o dia inteiro ali no berçário. Então, isso é prova, façam isso, peçam para os pais gravarem vídeos, né? Vocês mesmos podem oferecer essa gravação de vídeo dentro do próprio ambiente escolar, então é bem importante mesmo. Então, onde que as escolas erram? Não mostrar essas provas, só falar assim, somos seguros, temos segurança, temos câmeras. Tá, isso daí quase todo mundo tem, né? Então, realmente mostrar prova real. Tem que ser mexer no sentimento da pessoa ali. Falta de depoimento. No próprio site, né? É legal colocar depoimentos escritos, mas principalmente em vídeo, porque em vídeo é mais difícil de mentir, então as pessoas realmente acabam confiando mais nesses vídeos do que escrito, né? Porque escrito hoje em dia a gente pode realmente inventar, e o vídeo também, mas né, passa muito mais credibilidade um vídeo. E a comunicação institucional fria. Então, ao invés de colocar realmente esses depoimentos mais quentes, mais sentimentais, que mexem com o psicológico da pessoa, aí a escola vai lá e anuncia isso que eu falei, né? Temos câmeras no ambiente escolar. Uma coisa muito institucional, frio. Não tem como. Então, né, o pai, ele acaba entrando ali no Instagram ou no site e vê só fotos bonitas, eventos. Ah, legal, essa escola, esse colégio participou do evento, colocou aqui fotos bonitas, tá o Instagram bem montado. Mas e aí, será que tem segurança para o meu filho? Será que, né, posso confiar? Então, essa parte aqui é interessante a gente passar esses depoimentos. Então, os anúncios, né, aqui já entra uma parte de conversão mesmo, né, antes do nível 5, que é a conversão pura, mas essa parte aqui de anúncios do nível 4 é realmente utilizar depoimentos. Então, a pessoa falando ali, a mãe, né, eu mudei meu filho de escola e foi a melhor decisão que eu tomei. Claro que não só isso, né, isso abrindo o vídeo, assim, para chamar atenção. Lembrando que vídeos tem que chamar atenção nos 3 primeiros segundos, tá? Então, é interessante que tenha uma frase de impacto como essa. Então, é muito bom que a gente faça dessa forma. Aqui a gente já entra na parte de leads, né, de conversão e lead lá no MetaAds. Então, vocês não precisam saber isso de cor, caso não sejam vocês quem faça o tráfego pago para vocês, as campanhas. Mas se vocês têm um gestor, alguma coisa assim, mostrem depois essa apresentação para eles, que é interessante esse funil que a gente está fazendo. Aqui já entra um público de quem visitou o site de vocês e quem interagiu com o WhatsApp, por exemplo. Então, o Meta Ads, ele consegue também saber quem clicou no anúncio de WhatsApp, quem visitou a página do Instagram, quem visitou o site. Foi o que eu falei do Pixel, né? Então, realmente é bem interessante essa parte. E o nível 5, pessoal. Então, aqui... Opa, deixa eu ver, só aceitar aqui que alguém está entrando. Só um momento. Permitir. Foi. Então, aqui no nível 5 é a parte onde o pai já decidiu, como eu falei. Ele não decide na hora da visita. Claro que alguns parecem que estão ainda, né, decidindo e tal, mas na verdade, na cabeça dele, ele já acabou decidindo. Então, agora, o objetivo não é mais convencer. A gente já tem que ter convencido em 4 fases atrás dessa nível 5. Agora, a gente precisa facilitar. E é aí que acontece muita coisa ruim. Porque ao invés de facilitar, o pai já está ali no WhatsApp com o comercial, né, com o atendente de vocês ou com vocês mesmos e acaba, às vezes, demorando uma resposta. A gente sabe que a vida é corrida, que todo mundo é ocupado, mas por isso que existem hoje em dia automações que respondem mais rápido, de forma mais robótica e depois passam para o atendente. É muito importante que essa resposta venha de uma forma mais rápida. Então, aqui que a gente vê, ó, recebe resposta longa demais. A pessoa perguntou, às vezes, gostaria de agendar uma visita, ou onde fica o endereço de vocês? E aí a pessoa acaba respondendo, nós somos a escola com a tradição de 40 anos, e a pessoa não perguntou nada disso. Ela já conhece vocês de outros níveis. Agora ela só quer realmente, né, agendar a visita. Então, demorar para responder, não ter um call to action, né, claro ali, o botão claro para o anúncio, complicar o processo só piora realmente. Então, essa parte aqui é mais uma parte do comercial do que uma parte de tráfego pago.
A decisão já foi tomada no nível 5. Agora só precisa realmente melhorar esse atendimento. Então, não dá para demorar. E quais anúncios usar nessa fase aqui, né? Imagem da escola, mais call to action. Então, assim, agende sua visita e conheça a escola de perto. Nessa parte, a gente só está realmente agora convencendo a pessoa a ir até o colégio, né? Até a escola, até o colégio. Então, é uma campanha de mensagem e conversão, mas a decisão dela já foi tomada. Então, isso é muito, muito importante que a gente tenha alimentado. E lembrando que todo esse público que a gente está trabalhando no nível 5 é o público que começou lá no nível 1. A gente não está pegando nenhum público de fora. Então, isso aqui é tudo um funil que a gente está fazendo. O público começou grande aqui e foi descendo, foi afunilando. O que era ruim foi saindo. E a gente espera que no nível 5 realmente tenha ficado um público um pouco mais enxuto, mas qualificado, porque é um público que se interessou em visualizar pelo menos 5 tipos de anúncios de vocês, 5 vídeos diferentes da escola. Então, aqui a gente pensa já que vai ter um lead mais quente, cliques recentes, para o objetivo de leads, né? Então, existem hoje em dia formulários dentro do próprio Meta Ads, né, do Instagram, que a pessoa pode preencher ali e já cair numa planilha para vocês no Excel ou num CRM, né, que a gente sempre fala que é muito importante uma escola bem estruturada ter um CRM para o atendimento, né, já o comercial ali, atender direto, rápido, né, com rapidez, para não demorar. Então, tem esse tipo de campanha. O próprio WhatsApp, quando a gente já qualificou esse público, o WhatsApp provavelmente vai funcionar no final também. Então, é interessante. Lembrando que chegar currículo, propaganda, é normal. Eu sei que a maioria das escolas recebe muito isso também. Então, é normal, em meio a alguns leads bons no Meta, chegar currículo também, porque são pessoas que estão navegando, né, na rede social e buscando emprego também. Então, acaba chegando. Mas o interessante é que a gente já foi limitando esse público aqui no nível 5. E aqui, né, então, para fechar a nossa live, né, o criativo certo para o público certo, no momento certo, é o que transforma o anúncio em matrícula. Então, é isso que eu falei. Lá no nível 1, a gente pega um público amplo e vai descendo o funil até a gente chegar num público mais segmentado. E aqui, pessoal, tem um infográfico que a gente vai mandar depois para vocês ali no grupo do WhatsApp, tá? Às 8 horas vai disparar ali uma automação para vocês, que vocês preenchendo também a avaliação da live, depois vocês recebem tanto um áudio, tá? Resumindo essa live, quanto esse infográfico e a apresentação completa ali desde o início, para quem acabou entrando um pouquinho depois, vai conseguir assistir depois, né, a live também no YouTube e ver a apresentação como um todo. Mas vamos resumir aqui rapidinho a jornada dessa consciência dos pais. Então, nível 1, pai inconsciente. Ele ainda está só navegando na rede social, não está pensando em nada, em trocar o filho dele de escola, ele nem estava pensando em escola, ele só foi impactado porque ele mora perto ou trabalha perto da região onde a gente segmenta anúncio. O nível 2, né, despertando para o problema. Então, o pai começa a pensar que tem algum problema ali, que talvez ele tenha que mudar o filho dele de colégio, algo assim. Nível 3, solução e confiança. Aqui que a gente começa a realmente passar a confiança e a solução para o problema que a gente acha que aquele pai tem. Então, realmente é começar a filtrar quais são os principais problemas que os alunos têm e que o pai pensa que o filho dele tem. Então, como a gente falou ali, né, desmotivação. Então, são realmente problemas, né, que as pessoas acabam tendo em colégios mais comuns, né, problemas mais comuns, que podem existir anúncios focados nisso, sem problema algum. Carlos, isso mesmo. E é o que a gente tem feito para você também, né? Vamos em frente que vai dar tudo certo também. E o nível 5, pessoal, é a parte de ação facilitada, que aí é a parte mais do comercial, tá? Que daí, como eu falei, realmente precisa agilizar a resposta. Eu já peguei muitas conversas aqui de clientes nossos mesmo, a gente tem a ferramenta Tintim, né, que eu já apresentei aqui numa live para vocês, que ela mostra a conversa de WhatsApp, e a gente acaba vendo demora de resposta de 24 horas. Isso a pessoa já perdeu o interesse, não adianta, a gente sabe que é corrido, pessoal, mas assim, não dá. Existem soluções para isso, né, automações, como a gente sempre fala, então realmente é interessante melhorar esse processo comercial para não perder todo esse trabalho que a gente teve lá do nível 1 até o nível 5. Chega no nível 5 e perde o lead, contato bom, porque demorou para responder, não tem como.